Se tem uma coisa que é difícil de decidir no Supernatural, é qual episódio é o mais assustador. Nós temos a Bloody Mary, o Homem Gancho, Bugs e muito mais. Bora passar um medinho com o Supernatural? Vem comigo que eu listei os episódios mais assustadores de Supernatural. Vem comigo! Fala, Geeks! Bloody Mary. Um dos episódios da primeira temporada que mergulha fundo no horror é Bloody Mary, baseado na lenda urbana que já assombrou gerações. A premissa é simples: dizer o nome Bloody Mary 3 vezes em frente ao espelho, em uma sala escura, invoca o espírito vingativo. No episódio, um grupo de adolescentes em Ohio, durante um jogo inocente de verdade ou desafio, liberta essa entidade perigosa. A partir daí, uma série de mortes violentas começa a acontecer, todas relacionadas ao misterioso aparecimento de Bloody Mary em superfícies reflexivas. Uma das cenas mais perturbadoras envolve o pai de Donna, uma das adolescentes, que vê Bloody Mary em um espelho e, logo em seguida, seus olhos começam a sangrar, levando-o à morte. Esse episódio mexe com o medo primitivo, o medo de se olhar no espelho e ver algo que não deveria estar ali. Supernatural captura esse terror de maneira tão eficaz que muitos fãs ficaram receosos de olhar no espelho após assistirem. Homem Gancho. A primeira temporada trouxe alguns dos monstros mais aterrorizantes da série, e entre eles o famoso Hugman, que se destacou com uma presença sinistra e ameaçadora. Inspirado em lendas urbanas e histórias de terror, o Homem Gancho é o tipo de vilão que poderia facilmente ter saído de um pesadelo. Com seu visual desgrenhado, vestindo um casal preto e empunhando um longo gancho prateado no lugar da mão perdida, ele rapidamente invoca o medo e desconforto. A origem do Homem Gancho remonta ao século XIX, quando Jacob Carnes, um ex-pastor, substituiu sua mão amputada por um gancho. Seu histórico violento inclui o assassinato de várias mulheres da vida, tornando uma figura assombrada por seus próprios pecados. Em Supernatural, ele é retratado como um fantasma vingativo, ainda à procura de novas vítimas. Sam e Jim encontram o Homem Gancho enquanto investigam uma série de mortes numa pequena cidade universitária em Ohio. Os estudantes da universidade começam a ser perseguidos e assassinados de maneira brutal, com mensagens escritas em sangue surgindo enquanto eles dormem. O Homem Gancho ataca suas vítimas de forma implacável, pendurando-as de cabeça para baixo em ganchos, como se fossem simples pedaços de carne. Mas o que torna essa história ainda mais assustadora é a conexão do espírito maligno com a filha inocente de um pregador local, que, sem saber, é manipulado pelo fantasma para cometer os atos horríveis. Erros. Esse episódio nos leva por outro caminho do medo, explorando a entomofobia, o medo de insetos. Insetos, por si só, podem ser pequenos e insignificantes, mas quando se agrupam em enxames, tornam-se algo muito mais ameaçador. Nesse episódio, uma cidade construída em terras sagradas de nativos americanos começa a ser invadida por enxames de insetos mortais. As imagens são angustiantes. Insetos escavando o cérebro de uma pessoa, aranhas saindo de chuveiros. Tudo isso cria uma atmosfera sufocante de pavor. Sem Jim se vê sem opções, apenas aguardando o fim de uma verdadeira praga de insetos. Esse episódio remete a filmes clássicos de terror, como Os Pássaros, de Hitchcock, onde a natureza se volta contra a humanidade de uma forma avassaladora. Mesmo que você não tenha medo de insetos, é difícil sair de Bug sem pelo menos ter um leve desconforto em relação a essas criaturas. Pele. Imagine que outra pessoa pudesse assumir sua forma e enganar até seus amigos e familiares. É exatamente essa a premissa desse episódio. Um metamorfo aterrorizante, com olhos amarelos, capaz de mudar de aparência, é o antagonista aqui. Mas ele só não muda de forma. Ele deixa para trás rastros grotescos, pilhas de pele e rastros de sangue, revelando o horror de seu processo de transformação. E o pior de tudo, ele pode roubar as memórias das pessoas
que imita, tornando suas mentiras ainda mais convincentes. Neste episódio, o Metamorfo se transforma no Jim e começa a cometer assassinatos, essencialmente criminando Jim por esses crimes brutais. A partir daí, Sam e Jim são perseguidos pela lei em episódios futuros, e a ideia de que o monstro pode usar o seu rosto para cometer atrocidades e destruir sua vida torna esse episódio angustiante. Afinal, não há nada mais apavorante do que imaginar alguém causando sofrimento a seus entes queridos enquanto carrega sua própria aparência. Sem saída. Sem saída leva o medo a outro nível ao trazer à vida um dos primeiros serial killers documentados na América, H.H. Holmes. Baseado na figura histórica real, o episódio retrata Holmes como um assassino sádico que capturava e prendia mulheres jovens vivas em compartimentos secretos. Porém, o terror não acaba com sua execução. Ele volta como um fantasma vingativo, assombrando os personagens e o público. O medo cresce à medida que, no início, o fantasma é apenas vislumbrado, mãos pálidas surgindo de respiradouros, à procura de sua próxima vítima. Quando Jim encontra um pedaço de couro cabeludo com cabelo loiro, a tensão aumenta ainda mais, levando nós a temer pela vida de Joe. E se isso não bastasse para gerar os nervos, a imagem de um olho espreitando por trás de uma tomada é suficiente para assombrar qualquer um, transformando o episódio em uma experiência aterrorizante. Agora comenta, para você, qual é o episódio mais assustador? Faltou algum episódio nesse vídeo? Comente que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo e se inscreva. Esse é o canal que vai te deixar por dentro de tudo do que sair do multiverso da cultura pop. Muito obrigado, até a próxima, fui!